Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Conexões Ribeirão Preto, nosso encontro aqui toda semana, nas terças e sextas, na TV Tati, às 9h30 da noite. Grande programa de entrevistas, sempre com um tema, né, de interesse de toda a sociedade e sempre alguém muito especial para tratar desse tema aqui no Conexões. E desta vez nós estamos recebendo aqui um psicólogo formado na PUC de Campinas, que é mestre em Ciências da Saúde aqui pela USP de Ribeirão Preto, né? Tem capacitação em Psicologia Jurídica, trabalha em perícias judiciais, né? Atua como perito psicológico, assistente técnico e como psicólogo clínico, atendendo crianças, adolescentes e adultos. E também atua na docência, também é professor, está no magistério, nessa área jurídica, né? Em cursos de graduação e pós-graduação, e palestrante, sempre que é convidado, sempre que é requisitado aí, pelos grupos, pelas entidades, pelos diversos segmentos interessados num assunto que a gente vai tratar aqui inédito, pela primeira vez e de grande interesse de toda a sociedade, que é exatamente a psicologia criminal. Olha o que vem por aí, hein, gente? Se preparem. Nós estamos falando nada mais, nada menos aqui do que o Felipe de Martino Pousada Gomes. Ou seja, para abreviar, Felipe Gomes, bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Também para mim é uma honra poder participar desse programa, também do Conexões aqui com você. Uma grande personalidade aqui de Ribeirão Preto, professor, as famosas aulas de história. Mas você não foi meu aluno, não, né? Não fui seu aluno, mas conheço indiretamente o seu trabalho. Tá bom, viu? porque de vez em quando Então, aparecem alguns entrevistados aqui. Fui seu aluno, eu já tinha esquecido. Exatamente. Mas fico muito honrado com o convite em poder também estar contribuindo aqui no programa. Obrigado pelo seu carinho, Felipe. É uma honra também tê-lo aqui, né, para abrilhantar o nosso programa, para trazer não só informação, mas trazer também conhecimento, trazer formação para as pessoas, né? Eu que agradeço. E como o nosso tema já até adiantei aqui, né? Eu gostaria que você nos informasse, não só a mim, mas aos nossos telespectadores, afinal de contas, o que é mesmo a psicologia criminal, ô Felipe? Bom, a gente pode primeiro falar da questão da psicologia jurídica, né? Porque é a inserção da psicologia dentro do contexto judiciário. Então, tudo aquilo que envolve questões ligadas à justiça, a psicologia se insere no sentido também daquilo que é relativo ao ser humano, de explicar o comportamento, a conduta humana, oferecer para o judiciário esse subsídio. Tá? E a gente tem também dentro dessa área questões ligadas à violência, ao comportamento criminoso, que também a psicologia vai explicar esse tipo de conduta, as motivações, né? Então a gente tem a psicologia criminal. A gente precisa também dizer que essa é uma área em expansão da psicologia, né? Também no Brasil, né? Tem expandido cada vez mais. Existe a psicologia investigativa também, que ela ocorre auxiliando uma investigação antes mesmo até da abertura de um processo judicial. Então, a psicologia também se presta a esse papel de auxílio a investigações criminais. E, basicamente, a gente poderia dizer que a psicologia criminal estuda o comportamento do criminoso, as motivações, a conduta delituosa, questões psicopatológicas que podem envolver esse comportamento, a questão da ressociabilização do criminoso, que é um tema que é muito negligenciado, infelizmente, né? A gente sabe que o sistema prisional ainda está aquém daquilo que deveria se propor. Então, essa é a temática da psicologia criminal, né? Estudar o crime, o criminoso, as motivações, a origem do crime, o local onde acontece o crime, né? Tudo que envolve a questão criminal. Felipe, agora veja bem o seguinte, você é perito, né, nessa área, junto à Justiça aqui de Ribeirão Preto, Isso. É requisitado para fazer laudos. Isso. Né? Então, acredito que você já deve ter se deparado com várias situações aí
de violência, né? Felizmente. Infelizmente, nas mais diversas formas. E uma coisa que tem chamado muita nossa atenção, a própria mídia tem dado assim uma publicidade muito grande, né? A violência contra a mulher. Né? Claro que se nós estivéssemos aqui entrevistando aí um sociólogo, um antropólogo, né? Talvez até um politicólogo, né? A gente teria uma outra abordagem. Mas eu queria ver uma abordagem sua, né? Como psicólogo criminal, e que certamente deve ter atuado em vários casos nesse sentido, né? Da violência contra a mulher. Afinal de contas, ô Felipe, o que leva o homem, né, a se achar superior à mulher e, de certa forma, praticar a misoginia, né, a questão da aversão à mulher, e aí eu acho que a sociologia explora muito essa questão, chegando a questão, né, do feminicídio, por exemplo. Você deve já ter lidado vários laudos aí com essa questão da morte da mulher pelo companheiro e tudo mais, né? Afinal de contas, como é que você poderia assim nos explicar, e para os nossos telespectadores também, qual que é a visão que o psicólogo jurídico, na sua especialidade na psicologia criminal, como é que você trabalha, como é que você desenvolve aí essa análise, até para subsidiar, por exemplo, uma sentença? Perfeito. Né? Primeiro, a gente busca entender a motivação do indivíduo, né? Então, a gente também não pode dizer que existe uma mesma origem e uma mesma motivação para cada conduta criminosa. Então não é a mesma coisa que acontece em todos os casos. Exatamente. Então, cada caso é um caso. Sim. Até porque a gente pode cair num erro muito comum de dizer, olha, isso acontece por determinada questão, né? Então, cada caso é um caso, as motivações são diversas, não existe uma motivação específica para um crime. Então, isso geralmente está envolvido com a dinâmica daquela personalidade do agente. Então, a gente procura entender essa dinâmica e entender o que motivou a conduta criminosa. Muitas vezes, veja bem, numa investigação criminal ou até mesmo num processo judicial, se tem conhecimento do ato, mas não se entende a motivação do sujeito. Fica sem saber o porquê que ele fez isso. E a motivação, ela pertence a um domínio psicológico. É algo de dentro da pessoa. Então, essa dinâmica, geralmente, ela está envolvida com uma dinâmica muito pessoal. Então, às vezes, o criminoso, a gente precisa entender o que motivou e como que é essa dinâmica individual dele, né? As motivações, vai se buscar também a história de vida daquela pessoa, porque muitas vezes essas motivações, elas são internas, ela não aparece. Então, eu costumo dizer assim, que o criminoso está ali dentro de um ambiente psicológico, ele já está aprisionado dentro desse ambiente. E ele está contando uma historinha para ele mesmo. Né? Então, muitas vezes, um crime contra uma mulher, ele está se vingando de uma figura feminina da infância dele, ou algo que aconteceu e que ele conta essa história para ele mesmo, ele não exterioriza essa história. Então, a gente procura primeiro tentar entender essa motivação do sujeito. Uma outra coisa que a gente busca aí num trabalho pericial, como você colocou, é a questão também de entender essa personalidade do agente também, de determinar o quão patológico existe nessa conduta ou verificar qual é o nível de periculosidade que aquele sujeito pode oferecer. Isso é importante também de dizer para o judiciário. E o que a gente vê é que na maioria dos casos, infelizmente, como acontece de violência, o agente ele tem consciência do caráter ilícito do fato dele, mas ele não se importa. Então, a gente verifica que, no geral, é uma pessoa que tem uma estrutura de um ego muito frágil, né, tolera muito pouco a frustração, e aí ele sabe do caráter ilícito, tanto é que, geralmente, ele não age quando ele pode ser descoberto. Então, a gente vê que muito pouco tem a ver com uma doença mental grave, por exemplo, né, que poderia incapacitar o entendimento daquela pessoa. Então, a maioria dos casos que a gente verifica
A pessoa tem total consciência do caráter ilícito que ela está fazendo. E ela, inclusive, age no sentido de não ser descoberta. Esconde também o crime. Exatamente. Então, isso denuncia que a pessoa tem essa consciência da ilicitude, mas ela não se importa. Então, a gente vê que são perfis egocêntricos, né, com baixa tolerância à frustração. Então, as motivações elas são diversas, mas geralmente a gente encontra essas características desse perfil. E uma coisa que eu acho importante dizer nesses crimes contra a mulher é que muitas vezes a defesa, né, do criminoso vai dizer que o crime é motivado por um crime passional. Olha, e muitas vezes geralmente quando a gente vê a conduta criminosa, sempre está associado com alguém que se conhece, com alguém da vida da pessoa, né? Mas às vezes a defesa vai dizer que foi um crime sobre violenta emoção e no geral, quando a gente examina, a gente vai verificar que não é um crime de ódio. Então o que motiva essa conduta, como você perguntou, no geral é um ódio contra a mulher, né? Não é um crime que ele fez sobre uma violenta emoção. Geralmente é um crime porque o pensamento, as ideias, as fantasias, né, são fantasias de ódio, de raiva, de agressividade. E aí junta um perfil que tem esses pensamentos de ódio, de agressividade, de raiva, com uma falta de capacidade de se colocar no lugar do outro, com não se importar para as leis e os valores morais e sociais, e aí pode exteriorizar aquela violência, né? Geralmente a gente vê que esses crimes acontecem também quando essas pessoas são abandonadas, né? Quando existe o término de um relacionamento, é aí que ele mostra toda a agressividade, né, da sua conduta. Felipe, então quer dizer o seguinte, quando você diz que cada caso é um caso, na verdade, analisando a psique daquele agente, né, isso está muito ligado à educação familiar, né? Quando eu falo educação, não é só a educação escolar, que muita gente entende, é educação que a pessoa vai adquirindo em toda a sua vida de criança, de infância, juventude, né? E afinal, você tem certos comportamentos que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje no país, né, que parece se repetir, né, com uma intensidade muito grande. Inclusive a própria violência contra a mulher. Eu não sei se nós caímos aí na esfera da psicologia social, né, e se você teria alguma coisa a dizer a partir dessa visão sua de psicólogo criminal. Há uma tendência recente desses casos se tornarem mais frequentes, né, de violência contra a mulher principalmente, ou é simplesmente porque a mídia está dando mais vazão a esse tipo de notícia? O que você percebe? Primeiro a gente precisa dizer que também a mídia, né, em relação a casos de violência, a violência gera uma erotização, né? Então, ou seja, isso traz um ibope, então a mídia costuma noticiar porque traz esse incentivo, né, audiência, né, gera adrenalina, temas de violência, então a gente pouco vê também temas ligados a questões culturais, então a mídia tem esse interesse. E a gente verifica que essa é uma questão que não é nova, né, sempre existiu em todas as culturas. E a gente também pode observar que dentro de uma visão social, existem também comportamentos sociais que incentivam a violência. Por exemplo, o fato da gente ter uma cultura machista. Então, certos comportamentos, a cultura, ela incentiva formas de violência contra a mulher. Isso também é muito comum. Mas como você colocou, a questão da história de vida do indivíduo, isso é muito importante. Por exemplo, a gente analisa também o relacionamento do indivíduo com os seus pais, o relacionamento entre os próprios pais. Então, a gente verifica que certas histórias de vida também vão contribuir ali para um prejuízo na capacidade de empatia. Então, ele verifica como o pai trata a mãe, como que os pais se relacionam,
né? Então, certas violências ocorridas na infância também vão prejudicando a capacidade de empatia daquela pessoa. E isso pode também contribuir, junto com fatores culturais, para um aumento dessa violência. Felipe, tá muito boa a nossa conversa aqui, mas temos que dar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta, tá bom? O que você achou? Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltando aqui ao Conexões Ribeirão Preto dessa semana, entrevistando o Dr. Felipe Gomes, psicólogo de formação, de profissão, especialista em psicologia criminal. E vamos continuar o papo aqui com o Dr. Felipe. Vamos lá. Felipe, a gente explorou bem essa questão da violência contra a mulher e você nos deu aí uma verdadeira aula magna, né, nesse assunto. Mas a gente percebe que a violência ela se traduz, ela aparece em várias outras situações do nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, violência contra grupos da sociedade que não têm, ou que não se submetem, ou que não aderem àquela normatividade geral da sociedade, né? Principalmente questões de comportamento, né? Questões de comportamento sexual, por exemplo. Então, você tem na sociedade hoje uma discussão muito grande em relação à homofobia. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal está, nesse momento, debatendo lá duas ações, né, que pedem justamente a criminalização da homofobia, né? E como não existe ainda uma legislação específica nessa questão, parece que a tendência, pelo menos dos juízes que já votaram nessa questão, parece que a maioria não votou ainda, vai voltar de novo a discussão, mas parece que há uma tendência de considerar a homofobia um crime equiparado ao racismo, por exemplo, que possa ser enquadrado num crime de racismo, etc. Eu queria que você falasse um pouco mais, e talvez até a partir de algumas situações com que você já tenha se deparado aí no seu trabalho. Olha, a gente pode dizer que o crime contra a mulher, a homofobia, né, no geral, esse tipo de crime, primeiramente considerar que essas populações, né, a mulher também, são populações que socialmente já vêm sofrendo, né, discriminação, então são menos favorecidas socialmente. Então existe um determinante social também que isso aumenta o número de violências. Se a gente pegar... Por isso até que são consideradas minorias. Esse termo sociológico, minorias, é por conta exatamente disso, exatamente, né? Mas se a gente pegar as estatísticas, a gente vai ver que, por exemplo, uma mulher negra, ela sofre mais violência por conta de certos tipos de violência, né? Então a gente tem um tipo de violência que é um tipo de violência estrutural, que é quando o Estado também não faz o seu papel e acaba implicando num tipo de violência contra essas pessoas. Então a gente pode partir também dessa abordagem social, né, que isso é um fator que aumenta a violência também. Mas no geral, quando a gente vê esse tipo de crime, primeiro a gente pode considerar que toda ação extrema, né, o ódio contra a mulher, o ódio contra determinados tipos de população, ela revela um conflito interno. Então, isso todo psicólogo sabe. Tá? Então, por exemplo, a gente pode ver que a homofobia também, em alguns casos, não em todos, né, de autores, revela o conflito interno daquela pessoa.
Então, muitas vezes, ele pode estar se voltando contra algo que dentro dele não está muito bem resolvido. Ou porque é uma sociedade que não aceita, entre aspas, esse tipo de opção sexual, porque até então também já foi tendo transformações dentro até da própria história da psicologia, da psiquiatria, de considerar uma questão patológica, e se sabe que é uma questão de uma opção sexual. Mas que socialmente determinados grupos não aceitam. Então, dependendo do contexto aonde aquela pessoa se insere, muitas vezes ela pode estar dentro de um grupo que não aceita e ela mesmo tem aqueles impulsos que ela não pode colocar para fora. Então, quando ela vê alguém que consegue exercer a sexualidade dela, ela se volta, projetando um próprio conflito interno. A gente verifica muito isso dentro desses casos de ataque a essa população. E, geralmente, quando a gente está diante de alguém que cometeu um delito, num processo pericial, a gente sempre questiona para a pessoa qual é o entendimento que ele tem sobre aquela conduta. E, por incrível que pareça, as pessoas falam o que elas acham daquele crime cometido. E aí a gente vai verificar também o grau de frieza, o grau de crueldade que foi exercido no crime, a motivação. Então, o que a gente vê também, de novo, é que a base dessa conduta é um sentimento de ódio. Então, a gente não pode dizer que crimes contra a mulher foi cometido por amor à mulher. Não, é ao contrário. É um crime de ódio. Assim como um crime também a determinadas populações, porque tem um sentimento de ódio. E muitas vezes a gente vê que esse sentimento é fruto de conflitos ali internos mal resolvidos. Felipe, e a questão da mentira? Eu acho que você deve, aliás, tanto na questão da violência, da aversão, do ódio, quer dizer, você tem sempre um recurso à mentira quando o agente criminoso ele quer talvez esconder o seu crime ou quer justificá-lo, enfim. Mas você tem, por exemplo, nos crimes de corrupção, você tem muito isso. O ex-governador Sérgio Cabral passou aí não sei de quanto tempo tentando se justificar, tentando se defender com uma determinada linha de defesa jurídica e, de repente, muda de advogado e muda de linha de defesa e passa a admitir tudo que ele fez de errado, tudo que ele roubou. Enfim, como é que é possível também você analisar a mentira a partir desse conhecimento psicológico aplicado à criminologia, por exemplo? Sim, olha, a questão da mentira, principalmente nesse contexto, como você colocou muito bem, jurídico, onde o indivíduo ele quer se livrar de uma acusação, então é uma questão muito comum para a gente. Sim, imagino. E também é uma questão que a gente também pode observar que faz parte da conduta humana. A questão da mentira também como uma forma evolutiva, desde a mentira de dizer, não, tá tudo bem, você tá muito bonito, essa roupa tá muito... E não é nada disso. E não é nada disso, porque isso faz parte ali de uma mentira social, vamos dizer assim, faz parte do comportamento humano. Mas nesse contexto, e também a gente tem a mentira patológica, também fruto de um comportamento patológico. Agora, nesse contexto jurídico, o perito ele vai se deparar com a questão da mentira, com a questão da dissimulação, porque a pessoa tem um interesse ali por trás. Então, a gente vai sendo treinado a verificar esse tipo de comportamento. Eu costumo dizer assim para os meus alunos, que a gente não vê a mentira, mas a gente vê o comportamento de mentir. Então, o que a gente observa dentro de um exame pericial são essas questões, a linguagem corporal também, questões de contradição. Geralmente uma pessoa que mente, ela entra em contradição, ele não consegue lembrar de tudo o que ele mentiu, então ele vai tendo, apresentando algumas contradições. Então existem técnicas específicas que a gente utiliza justamente para verificar essa questão da mentira. Agora, o que a gente verifica também nesses casos de corrupção, e eu costumo também dizer
que se você quer treinar a ser um bom identificador de mentira, é só assistir o jornal, o jornal, né? Observar o comportamento dos políticos, porque isso é uma conduta muito comum entre eles, né? Os chamados aí crime de corrupção ou os crimes de colarinho branco. Mas a gente encontra também certas características específicas desse tipo de personalidade. Então, primeiro a gente verifica que é uma pessoa, né, que tem um ego muito inflado também. Né? Existe uma certa onipotência, porque o mentiroso, justamente esse tipo de criminoso, acredita que não vai ser descoberto na mentira. Então, ele também acredita que está acima da lei ou acima da inteligência das pessoas. Ele subestima a inteligência das pessoas. Então, por isso que eles acabam sendo descobertos. E como você falou no caso do Sérgio Cabral, olha, tudo isso, ao meu ver, é uma estratégia de manipulação, né? Inclusive de troca de advogado, de trocas de... né, diz uma coisa, depois diz outra. Então, ele está manipulando. Agora, é muito comum esse tipo de mentiroso, quando descoberto, né, na mentira, ele não sente remorso. Então, ele mente, é descoberto, e aí ele conta uma outra mentira para reparar aquela mentira. Ou seja, vai ficando cada vez mais complicado. Ele continua mentindo, né? Olha, eu não queria terminar o programa sem ainda te fazer uma pergunta, já estamos bem no finalzinho, o Felipe. A questão da psicologia criminal e de agentes e personagens religiosos, né? Claro. Ele mexe a mídia sempre tomada aí, o caso João de Deus, né, em Goiás, a questão da própria postura aí do Papa Francisco, querendo realmente punir os pedófilos, aí, os padres pedófilos da Igreja Católica e tudo mais, né? Como é que você analisa essa questão do ponto de vista de que a pedofilia também é um crime, né? E deve ter se deparado em várias situações aí na sua vida de perito, né? Afinal de contas, e sempre tenta-se também justificar, dizer que não foi, enfim, né? É um outro lado também complicado, né, da psicologia criminal, né? Sim, aí nesse caso a gente tem a questão dos crimes sexuais, né, crime de natureza sexual. E é importante também a gente dizer que existem certos transtornos da sexualidade. Então, às vezes, uma pessoa que tem um transtorno da sexualidade, não necessariamente ela vai cometer um crime. Ela pode ter um sofrimento do ponto de vista mental. Agora, certos transtornos da personalidade também contribuem para condutas criminosas. Então, o que a gente verifica em casos de criminosos sexuais são que eles utilizam da posição que eles têm, por exemplo, no caso de crimes de religiosos ou do João de Deus, como você colocou, existe uma questão de aproveitar da vulnerabilidade da vítima, né, pela posição que ele exerce. É uma posição de autoridade. Uma posição de autoridade. Então, a gente vê que isso é um caso de abuso, por exemplo. Olha, a palavra abuso significa ir além das suas atribuições. Sim. Então, toda vez que eu vou além do meu papel, eu estou cometendo um abuso. Né? Então, no caso dos criminosos sexuais, a busca é de uma gratificação sexual ou de uma gratificação de um poder sobre a sua vítima. Então, a gente verifica que são criminosos inescrupulosos, porque usam da vulnerabilidade da vítima, que a gente vê em comum dos criminosos religiosos, que eles verificam essas necessidades, essas vulnerabilidades. Muitas vezes essas vulnerabilidades das vítimas são psicológicas. Sim. Olha, a pessoa está lá porque precisa de uma cura, tem uma dificuldade, então aquilo vai criando o mindset perfeito para o abusador poder se aproveitar daquela sua vítima. Né? Ele diz assim, olha, você está aqui por um aprendizado, então nada do que você vê aqui é estranho, fique quieto e só abra os olhos quando eu mandar. Então ele vai criando também um cenário perfeito para ele poder abusar do papel e, no caso, obter uma gratificação ali sexual, de prazer em relação à sua própria vítima. Felipe, esse assunto ia dar muita conversa ainda, meu querido, mas temos que terminar. Tá certo. Mas fica aí
em aberto, né, outras oportunidades. Eu sei que você também tem outras incursões aí muito interessantes na área de educação, da capoeira, já participou de projetos, né? Isso mesmo. Já fica aí na agenda, viu? A Tá gente bom. vai chamá-lo aqui de outras vezes, Vamos hein? lá, é um prazer enorme. Sem dúvida. Só tenho a agradecer a sua vinda, né? E terminar aqui o nosso programa, né? Considerando que foi realmente um programa e tanto, eu acho que foi uma entrevista sensacional. Exploramos uma área que a gente nunca teve, né, oportunidade de explorar aqui no Conexões, né? Prometendo aí voltar na próxima semana, terças e sextas, às 9h30 da noite, né, aqui na TV Tati, o seu canal de informação, o seu canal do conhecimento, né? Muito obrigado. Até lá.